Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos planos de estudo tutorado, PETS, volume 3, de História, sexto ano. São 4 semanas de estudo. Na primeira semana, a gente vai estar estudando a África, o berço da humanidade, na página 58. Na semana 2, a sociedade mesopotâmica. Na semana 3, os povos antigos, na América pré-colombiana. E na última semana, na semana 4, os povos originários do Brasil. Então, o PETS nosso, do sexto ano de História, volume 3. Lembrando, orientação aos pais e responsáveis. Prezado responsável, estamos vivenciando um momento de propagação em escala planetária da Covid-19, como precaução e seguindo orientações nacionais e do governo estadual, nossas unidades escolares foram fechadas para não interrompermos o aprendizado sistematizado de nossos estudantes. Preparamos, então, um plano de estudo dividido em 4 semanas, que são os PETs. E para os alunos, quer saber mais? Anotar é um exercício de seleção das ideias e de maior aprendizado. Por isso, ao anotar, fazemos um esforço de síntese. Como resultado, 2 coisas acontecem. Em primeiro lugar, quem anota entende mais, pois está sempre fazendo um esforço de captar o âmago da questão. Repetindo, as notas são nossa tradução do que entendemos do conteúdo. Em segundo lugar, ao anotar, nossa cabeça vaga menos. A disciplina de selecionar o que será escrito ajuda a manter a atenção no que está sendo dito ou lido, com menos divagações ou preocupações com outros problemas. Quando bate o sono ou o tédio, é a melhor maneira de retomar a atenção. Então, caro estudante, busque anotar sempre o que você compreendeu de cada assunto estudado nessas 4 semanas, então. E na semana 1, então, a gente vai estar estudando a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, conteúdos relacionados aqui, sociedades antigas do Oriente, Mesopotâmia, Sumérios, Hebreus, Fenícios, Persas, China e Índia. A organização da vida coletiva dos povos antigos e suas heranças culturais, econômicas, sociais e religiosas, os povos da antiguidade na África, o Egito, a civilização do Rio Nilo, a formação do Egito Antigo, as funções do faraó e seus colaboradores, modos de viver no Egito Antigo, a economia, a sociedade, a religião e a escrita na civilização egípcia. Então, nosso tema aqui, África, o berço da humanidade. Então, relembrando aqui, tá aqui um artigo da revista Veja, descoberto o berço da humanidade na África. De acordo com um estudo publicado hoje, dia 28, na revista científica Nature, os primeiros Homo sapiens, subespécie que originou o homem atual, surgiu na porção norte, tá? País aqui, Botsuana, país ao sul do continente africano. Segundo a pesquisa, esses nossos ancestrais teriam aparecido na região há cerca de 200 mil anos e lá permanecido por mais 70 mil. O local abrigava o maior sistema de lagos da época, tá? Aproximadamente aqui seria o tamanho da Suíça. Uma mudança nos regimes de chuva teria transformado o local em um pântano, onde a biodiversidade teria aumentado exponencialmente e permitido o surgimento de diversas espécies, a exemplo da nossa. Há cerca, então, de 130 mil anos, alguns dos povos humanos teriam começado a migrar, tanto para o sul quanto para o norte. Os que rumaram a sudoeste foram os mais bem-sucedidos, graças ao seu recém-adotado hábito de tornar ao mar em busca de alimentos. Eles encontraram melhores condições de vida e prosperaram. Por outro lado, o grupo que permaneceu aqui, às margens, aqui sobreviveu de forma mais pobre, ainda que bem-sucedida. Ao longo dos milhares de anos, eles então deram origem às atuais populações que hoje habitam as redondezas do deserto de Kalahari, no sul da África. A técnica que permitiu essas descobertas tão detalhadas foi a análise do DNA mitocondrial, que possibilitou aos cientistas compreenderem a velocidade das mutações genéticas da espécie e, assim, entenderam as relações de parentesco e as migrações dos povos da época. Dessa forma, os pesquisadores traçaram a mais precisa árvore genealógica humana já descrita. As atividades, então. Todos nós sabemos que o continente africano
protagonizou o surgimento da humanidade. Lá foram encontrados os fósseis mais antigos do planeta, e todas as pesquisas apontaram para lá como lugar onde tudo começou, para além da origem da humanidade. A África também foi palco da construção de grandes civilizações. Entre essas civilizações, podemos destacar, então, o Egito Antigo, sociedade que se organizou, então, às margens do rio Nilo. Observe o mapa atual da África e o que destaca a região do Egito Antigo. Em seguida, responda as questões abaixo. Então, o mapa, você tem aí o mapa do continente africano, e você tem aí a localização, então, do Egito, o Egito Baixo Antigo, o Egito e Egito, o Alto Egito. Aqui está perguntando, então, o que você sabe a respeito do continente africano, tá? Na verdade, quando a gente estuda aqui o continente africano, aqui, às vezes as pessoas não destacam aí a presença do Egito, tá? Ele nunca é associado à África, mas ele faz parte aí do continente africano. Embora ele seja situado aqui no norte do continente africano, localizadas entre dois desertos, as terras do Egito, elas tornaram-se férteis graças ao aproveitamento que os agricultores faziam das águas do Nilo, que era um rio extenso que nasce no Lago Vitória e deságua no Mar Mediterrâneo. Então, o que você sabe do continente africano? Está te perguntando aqui. B, você já ouviu falar, então, do Egito Antigo, onde ele se localiza? Então, às vezes as pessoas não associam ele ao continente africano, mas ele faz parte aqui, continente, localização no continente africano. O que você sabe sobre essa civilização aqui, o Egito? Então, alguma coisa vocês sabem, as pirâmides, os deuses, os faraós, as múmias, as escritas eram chamadas de hieróglifos, tá? Então, alguma coisinha que você vai citando, o que você sabe sobre o Egito, tá? Lembrando a localização dele, que ele se localiza aqui, tá? No continente africano, tá? No nordeste do continente africano. Letra C. Repare na imagem 2, observe que o Egito Antigo era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque, então, o rio Nilo, que é o rio mais extenso do mundo, extenso, tá? No contexto do Egito Antigo, qual que seria essa importância do rio Nilo? Seria interessante vocês estarem pesquisando. Qual que seria essa importância do rio Nilo, tá? Lembrando que os egípcios, tá, eles criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes aqui das aldeias que era próxima ao rio Nilo, eles cultivavam cereais, como o trigo, era o centeio, a cevada, legumes, frutas, linho, algodão e até o papiro. Tá? Isso foi possível por quê? Por causa do rio Nilo. Tudo em volta era deserto, mas com essas enchentes ali, as terras se tornavam férteis e eles cultivavam. Então, o rio Nilo é extremamente importante para o surgimento dessa civilização. Aqui depois, letra D. Ainda sobre o rio Nilo, observe que as comunidades que compunham o Egito Antigo estavam localizadas, então, nas margens do rio. Elabore, então, hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades aí às margens do rio Nilo. Tá? Então, lembrem também aqui que os egípcios, eles tinham que controlar essas inundações do rio Nilo. Eles acabaram dividindo aqui, eles criaram um calendário que dividia o ano, na verdade, em 3 estações de 4 meses, que era o período das cheias, da semeadura, da colheita do rio Nilo. Então, o desenvolvimento aí da matemática, da astronomia, tudo por causa do rio Nilo. Ele era muito importante, o rio Nilo, aqui, para o surgimento dessa civilização. Então, faça uma pesquisa e vai anotando aí no seu caderno. Depois, a questão número 2, a sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função que desempenhavam. Aí abaixo, temos uma pirâmide, com a representação social de cada grupo. Com a ajuda, então, do seu livro didático, ou pesquisando na internet, complete os espaços com os segmentos correspondentes aí a essa pirâmide, tá? Dá uma olhadinha nas imagens que tem aí dentro da pirâmide, essas as camadas, as classes sociais aí na época do Egito Antigo. Então, quem governa, quem está no topo aqui da pirâmide? Seria eu e o rei, tá? Aí o faraó. A 2 aqui,
Quem seriam essas pessoas? Os sacerdotes, os nobres. Na 3, aqui, o que vocês podem perceber? Aqui a presença de armas, então seriam os guerreiros, militares. Mais embaixo, aqui no 4, poderiam ser quem? Parece que tem uma mesa, estão anotando ali, uns papéis ali, papiro ali, está tendo anotações. Então, seria quem? Os escribas. Na época, era uma profissão, gente, o escriba, aquela pessoa que anotava, eram os fiscais do governo, tá? Eles ficavam por conta dessa fiscalização, de estarem anotando ali o comércio ali que era feito. Então, poderia ser os escribas. Mais embaixo, os trabalhadores. Depois, logo mais embaixo ainda, pode ser os artesãos, que eles estão trabalhando aqui. E mais embaixo, a última camada aqui, poderia ser os camponeses aqui, os escravos, trabalhadores. Então, você vai fazer essa anotação dessa sociedade no Egito Antigo. E o quadro é justamente a continuação dessa atividade anterior, dessa pirâmide, dessas camadas aí da sociedade egípcia. Aí pede para você anotar, camada social, a número 1, quem que era o integrante? Não era o faraó, o rei? Qual que era a função? Era o governante, né? A 2, sucessivamente, tá? Sacerdotes, os nobres aqui. Depois os guerreiros, militares, qual que é a função dos guerreiros? O escriba, na 4 aqui, ele ficava por conta de fazer as anotações, os fiscais do governo, né? Na 5, os trabalhadores, comerciantes. Na 6, lembra? Os artesãos. E por último, aqui na 7, aqui lá embaixo da pirâmide, os camponeses, artesãos. Então, você vai fazer essa anotação. Depois, a questão 3, a religião na sociedade egípcia era politeísta. O que quer dizer politeísmo? Então, é a crença em vários deuses, tá? Eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Então, existia o deus Sol, da agricultura, na época, tá? Dos mortos, eram tantos outros. Cada cidade-estado do Egito tinha o seu deus protetor na época. Então, você vai pesquisar no seu livro didático na internet em seguida e vai preencher a tabela listando quais eram os principais deuses do Egito Antigo e sua função dentro da sociedade. Olha, como eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, o mais conhecido era Amon-Ra, que era o criador do universo e de todos os outros deuses. Osíris, por exemplo, era deus da vida após a morte. Ísis era a irmã e esposa de Osíris. Tinha Horus, o filho deles. Então, seus deuses eram representados como forma humana, como Osíris, como uma forma humana e animal, como Horus, corpo de homem e cabeça de falcão, ou somente com a sua forma animal. Tá? Então, você vai pesquisar esses deuses que eles cultuavam. E os egípcios, eles acreditavam na existência de uma vida após a morte, e que toda pessoa ao morrer era julgada no tribunal de Osíris. Então, faça essa pesquisa. Aqui, lembre, então, que aqui o mais importante que eles cultuavam, dos egípcios aqui antigos, é o Sol, era chamado por eles de Ra. Então, faça essa pesquisa e vai anotando no seu quadro aqui, as anotações da religiosidade aqui no Egito. Agora, para a semana 2, a gente vai estar estudando a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Aqui o tema, a sociedade mesopotâmica, tá? Sociedades aqui do Oriente, sumérios, hebreus, fenícios, persas, a organização da vida coletiva dos povos antigos e suas heranças culturais, econômicas, sociais e religiosas. Então, aqui tem um texto de Luiz Antônio, disponível aqui na Isto É. Vamos lá, a sociedade mesopotâmica, a origem da civilização. A planície fértil entre os rios Tigre e Eufrates, confinada pelo deserto do Sinai, a cordilheira de Zagros, o mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico, recebeu dos gregos o nome de Mesopotâmia, a terra entre dois rios, que são o rio Tigre e Eufrates. Então, Mesopotâmia significa terra entre dois rios. Hoje, esse território desértico pertence ao Iraque e ao Kuwait. Lá estão soterrados objetos, lendas e fatos ainda a ser descobertos. No livro Babilônia, a Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização, de 2010, lançado no Brasil pela editora Zar, o historiador austríaco se propôs a decifrar alguns dos segredos ocultos sobre as areias que viram nascer o que chamamos hoje de história.
A tese do historiador é que a civilização mesopotâmica não foi erguida por um só povo, e sim pelo encontro de tribos diversas. Sua evolução de 2.500 anos, interrompida pela invasão persa, seguiu um percurso linear, como o de organismo vivo. Isso permite que tenhamos conhecimento dos avanços, desastres e pestes que acometeram a humanidade. É a um só tempo a síntese de uma cronologia futura e a prefiguração da vida atual. Aqui, atividade a número 1 da segunda semana, semana 2, a Mesopotâmia foi palco das primeiras civilizações da nossa história. Os sumérios, em aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, já tinham formado uma série de cidades que se destacaram como as mais importantes da região. Por exemplo, Uruk, tá? Elas eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, eram independentes entre si. Esse povo se dedicou ao comércio local e também com outras cidades distantes. Com o crescimento dessas atividades, os sumérios começaram a registrar as suas transações comerciais. Esses registros eram feitos pelos escribas, aqui, e eram feitos em tabuletas de argila, como podemos observar na imagem a seguir, tá? Esse bloco aqui de argila. Então, eles anotavam através de símbolos, desenhos, era a escrita deles. Então, eles anotavam nessa argila, depois colocava para secar no sol, e tinha as anotações do seu comércio. Então, a forma de escrita, uma das primeiras formas aí de escrita, cuneiforme, é o nome dessa escrita. Após analisar a imagem, responda as questões abaixo. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade aqui da Mesopotâmia? Nós já tínhamos falado, né, dos escribas, eram o pessoal responsável por fazer as anotações na época, no Egito Antigo, tá? Lembra que eles tinham uma ocupação de destaque, os escribas. Eles trabalhavam para o Estado, para os templos religiosos, para o exército, para exercer a profissão de escriba. A pessoa precisava estudar desde os 5 anos em uma escola especial, onde aprendia cálculo, leitura e escrita. De posse desses conhecimentos, escribas controlavam toda a vida econômica na época, no Egito, as áreas cultivadas, os rebanhos, o volume da colheita, os impostos arrecadados. Eles que ficavam por conta, então, de fazer essas anotações. Por isso que eles são extremamente importantes. Letra B. Como se chamava a escrita? Criada pelos sumérios, que a gente viu, a cuneiforme, que era feita em argila, depois colocava para secar. C. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam registros comerciais? Então, era na argila, depois colocava ela para secar. Esse era o registro. D. Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Então, vamos voltar ali. O que está registrado? Aqui, nota de venda de um escravizado do sexo masculino. Então, aqui é um registro da venda de um escravo. Letra E. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Então, nesses blocos aí de argila. F. Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Então, com isso, eles desenvolviam, anotavam o comércio, tá? Eles faziam esse registro. Daí a importância da escrita. Continuando. 2. Durante o Império Babilônico, logo após a unificação da Mesopotâmia, o imperador Hammurabi ganhou destaque por ter criado um dos primeiros códigos de leis. Esse código era chamado de Código de Hammurabi, tá? Composto por centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes dos povos sumérios e também em códigos anteriores ao reinado do Império Babilônico. Então, é o primeiro código que se tem notícia, tá? Um código de lei, esse código de Hammurabi. A letra A. Descreva o que você observa na imagem acima. Então, o que a gente pode perceber nessa imagem acima, tá? Aqui são os registros, são as leis anotadas para o pessoal estar seguindo. Então, um código aqui seria como se fosse a Constituição da época, o Código Penal, aqui na época dos Sumérios. Então, é o primeiro registro que a gente tem. Depois, letra B. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Não, é uma escrita diferente da nossa, muito em forma de símbolos, né? E letra C. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo
no Hammurabi, que ele colocou ali, normatizou ali as leis para o povo estarem seguindo, tá? Então, qual a importância desse código de leis? Letra E, nos dias atuais, qual é o nosso código mais importante de leis? A nossa Constituição, a gente tem o nosso Código Penal também. F, o Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? No Código Hammurabi estava muito bem definido a lei ali para o crime, a penalidade que você cometesse. Então, se você cometesse algum crime, qual seria o seu castigo? Qual seria a penalidade? Por exemplo, no Código, ele cita, se um pedreiro, ele edificou uma casa para um homem livre, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Então, é olho por olho, dente por dente. O que você fizer comigo, eu faço com você, tá? Então, isso estava anotado no Código de Hammurabi. E letra G. Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? Não. Você tem ali no Código Penal, ali, depende da sua penalidade, seu crime, você vai cumprir uma determinada pena. Então, não é mais olho por olho e dente por dente, não. Nós evoluímos. Agora, número 3. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adorando o uso de arcos e os baixos relevos. Pesquise no seu livro didático, na internet, e liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Então, na astronomia, na matemática, na escrita, a gente já sabe que na escrita o código a escrita cuneiforme, o Código de Hammurabi, na matemática, na astronomia, o calendário. Então, qual foi a contribuição desses povos? Faça essa pesquisa. Depois, após identificar as principais descobertas dos mesopotâmicos, na astronomia, na matemática, na escrita, responda as questões. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? Então, era o que vai organizar, né, o governo, a matemática para o desenvolvimento do comércio, a astronomia, o calendário, as inundações dos rios, para eles saberem, tem que ter um calendário, a escrita para fazer essas anotações. Após, então, identificar as principais descobertas dos mesopotâmicos na astronomia e matemática, responda, então. Letra A, qual a importância dessas descobertas? Letra B, as descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Então, você pega a escrita, gente, a matemática, a astronomia, extremamente importante. Então, essa contribuição deles para os outros povos. Letra C, quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? A matemática está aí presente, o calendário, tá? Aqui a importância de um código de leis para estar seguindo. E continuando. 4 tumbas. Espera aqui. Agora a gente já está indo, na verdade, para a semana 3. A invenção do mundo clássico e contraponto com outras sociedades. A gente vai estar estudando as sociedades americanas, antigas aqui, astecas, maias e incas, os povos indígenas aqui no Brasil, modos de vida na América, a sociedade da Mesoamérica, maias, incas, astecas. Então, vamos lá, é a 3ª semana. 4 tumbas pré-colombianas são descobertas no Peru. Arqueólogos peruanos descobriram 4 tumbas com os restos humanos pré-históricos, de mais de 1000 anos de idade. É um cemitério pré-inca, de forma piramidal, que se ergue no coração de um bairro residencial em Lima. São 4 humanos, indivíduos, adultos, 3 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, que viveram nos anos de 1000 e 1450, diz que a arqueóloga Isabel Flores. A descoberta confirma a presença da cultura Ixma em Lima, que se instalou na costa central do Peru a partir do ano 1000 e desapareceu em 1450. São 4 as primeiras tumbas da cultura. Pode ser que encontremos mais tumbas, apesar deste lugar sagrado ter sido saqueado desde a época aqui dos conquistadores, dos espanhóis, aqui no século XVI, apontou Flores, a pesquisadora que pesquisa aqui há 35 anos o lugar. As descobertas, então, foram exibidas aos jornais locais, onde foram encontradas no topo da grande pirâmide chamada Huaca, que é uma construção feita em adobe de mais de 20 metros, constituída por 7 plataformas e com uma extensão de 6 hectares. As 4 sepulturas individuais estão localizadas no chão. Então, aqui,
Está disponível aqui no jornal Aqui o Tempo. Atividades, então. Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, pré-história americana, história pré-hispânica, nos países de colonização espanhola. História do pré-contato nos Estados Unidos, história pré-colonial, todas essas perspectivas destacam a descoberta e subsequente invasão europeia do continente, a partir de 1492, como divisor de águas. Observe o mapa abaixo e logo, em seguida, responda as questões. Então, você tem um mapa aí, continente americano, você tem aí a América do Norte, América Central, América do Sul aqui, e você tem a legenda, olha aqui, de marrom aqui, os incas, depois você tem aí os astecas, de rosa, maias, aqui de verde mais a população ameríndia aqui no Brasil, que é os tupis, os guaranis, etc. Então, você tem aqui o continente americano. Está perguntando, vamos lá, está perguntando aqui, letra B, o que essas regiões em destaques representam. Então, são os povos aí, ameríndios aqui, do continente americano. Letra C, segundo o mapa, quais os povos que ocupam a América? Volta lá no mapa, olha na legenda, quais são as tribos indígenas. Depois, letra D, dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar, ou já estudou, você já ouviu falar nos maias, incas, os astecas, tupis, nos guaranis? Quais os povos que você já ouviu falar? Faz essa anotação. Letra E, para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Você conhece outros povos aí, indígenas, aqui os nativos da América? E, número 2, os maias habitaram a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, tiveram seu auge no século III e X, período que ficou conhecido como clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Eles desenvolveram importantes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Segundo especialistas, entre todos os sistemas de escritas existentes na Mesoamérica, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita foi fruto do intercâmbio cultural com a civilização Olmeca, que anteriormente ocupou aquela região mexicana. Desprovido de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representava sons ou símbolos. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, sobre o sistema, então, de escrita dos maias, responda. Letra A. De acordo com a imagem, como era a escrita maia? Através de símbolos, gente. Letra B. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Então, era para anotar o número da população, o comércio. Então, você vai fazer essas anotações, a pesquisa aí no seu caderno. C. Pesquise no livro didático ou na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia, sobre os povos maias. Faça essa pesquisa. Vamos lá, continuando. Número 3. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram uma escrita própria. O sistema de escrita asteca foi adaptado a partir de sistemas de escritas usados no México Central, como a escrita zapoteca. Acredita-se que também a escrita mixteca, descendente da escrita zapoteca, a escrita asteca era, na realidade, uma proto-escrita pictográfica, ideográfica, expandida dos rebus fonéticos. Ao contrário da escrita maia, não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras sobre a sua utilização. Em vez disso, os escribas astecas criaram composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendem transmitir. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Então, aqui é um exemplo, a imagem aqui no exemplo da escrita. É muito desenho, é muito visual. Então, aqui tem uma serpente engolindo ali o nativo. E está perguntando, o que você consegue observar nessa imagem? Então, dá uma olhada na imagem mais detalhadamente, vai observando muitos animais, aves, serpentes. B. Segundo o texto, a imagem, como era a escrita asteca? Então, através de desenhos mesmo, era diferente da cuneiforme, que era mais uma escrita mesmo, aqui é mais desenho visual. E letra C. Você consegue identificar o que está escrito?
O que dificulta esse entendimento? É diferente, né? Em desenhos, é diferente. T. Porque a escrita asteca não é considerado por muitos como um verdadeiro sistema de escrita, que mais desenhos. Agora, vamos lá. Questão número 4, da semana 3. Diferentemente dos maias e dos astecas, os incas, povos que habitaram o sul do continente americano, não desenvolveram um sistema de escrita. Porém, os funcionários do imperador utilizavam um instrumento que ficou conhecido como quipu. Abaixo podemos observar a representação de um quipu inca. Faça uma pesquisa no seu livro didático ou na internet e em seguida responda as questões abaixo. O que era um quipu? Como era feito esse quipu? O quipu, gente, na época aqui, eram cordõezinhos que permitiam identificar aqui os tipos de objetos. Os nós indicavam as quantidades, as datas. O nó mais próximo da ponta do cordãozinho correspondia à unidade. O seguinte referia-se a dezenas, e assim sucessivamente. Pelo quipu, o imperador tinha informações sobre a população, sobre a administração, sobre a economia. Então, os quipus, eles registravam aqui as quantidades dos produtos armazenados, a data, o número de pessoas, de animais, armazéns existentes no império, o nome do armazém, da região representada, bem como outros detalhes. Eram memorizados por especialistas treinados para essa tarefa. Tá? E aconteceu que durante a conquista da América, os espanhóis, eles queimaram milhares desses quipus, que certamente poderiam ter aqui revelado muito sobre Inca, sobre a sua história. Então, o que era o quipu aqui? É o sistema aqui de registro que eles tinham, através de quê? De cordões que eram amarrados. Então, você tinha vários cordões, menores, de cores e tamanhos variados, onde se fazia, então, diferentes tipos de nós. Era o registro que eles tinham na época, os quipus. Agora, vamos para a semana 4. Aqui nós vamos estar estudando os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais, os conteúdos relacionados, os povos originários do Brasil, modos de vida na América, povos do atual território brasileiro, os mais antigos habitantes do atual Brasil, vestígios do passado, os povos sambaquis e ceramistas, os sítios arqueológicos aqui de Lagoa Santa, Minas Gerais, e São Raimundo Nonato. Então, povos originários do Brasil, a semana 4, anotem no seu caderno, tá? As unidades aqui temáticas da semana 4. Vamos lá? Então, aqui um texto aqui, disponível na CNN Brasil. Arqueólogos encontram vestígios mais antigos da história indígena em Salvador. O artefato foi descoberto durante escavações na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. O material foi encontrado próximo ao relógio de São Pedro, pela equipe de arqueologia, que trabalha na requalificação da via e também da Praça Castro Alves. A descoberta, um vasilhame com tampa de cerâmica, continha em seu interior um corpo sepultado. Há indício de que os restos mortais sejam de um homem, provavelmente um índio tupi-guarani, que pode ter vivido em Salvador entre os séculos XIV até o século XVI, aqui aproximadamente. Em agosto de 2019, a mesma equipe já havia encontrado os restos mortais de uma tupi-guarani na avenida, mas não puderam precisar se ele havia vivido na era pré-colonial. Agora os profissionais trabalham para mover os novos artefatos arqueológicos com segurança para futuros estudos. O vasilhame tem decoração na parte interna, um indicativo de que foi confeccionado para um ritual de enterramento. O corpo dentro da urna também nos evidencia isso. O material que forma a cerâmica e a pintura nos trazem sinais de que é uma urna tupi-guarani. Para mim, não há dúvidas, afirmou o coordenador da escavação, o arqueólogo Cláudio César de Souza e Silva. Durante o trabalho na região soteropolitana, a equipe de arqueólogos já retirou mais de 12.000 artefatos históricos da Avenida 7 e da Praça Castro Alves. Então, em Salvador. Atividades. No mapa abaixo, você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Observe e logo em seguida responda as questões abaixo. Bom, letra A. Quais os povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana que estão representados na imagem? Então, você vai pesquisar na internet ou no seu livro didático quais eram os principais povos aqui nativos na época. Então, você tem os guaranis, os tupis, os gés aqui,
faça essa anotação. Letra B, pesquisa no livro didático, na internet, a informação desses povos. E letra C, quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Quais os povos ocuparam a região que compreende hoje o estado de Minas Gerais? Faça essa pesquisa na internet. E letra E, pesquisa na história da sua cidade, descubra quais povos indígenas que habitavam aqui, seu território, aqui em Minas Gerais. E 2, o Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauiense, de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Essa área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. Então, letra A. Qual nome se dá a esse tipo de registro que foi feito nas cavernas aqui? Então, essas pinturas o quê? Rupestres. Letra B. Quais eram os recursos utilizados para essas pinturas? Eram no local. Então, eles usavam plantas, eles usavam até outras pedras mesmo e riscavam ali dentro dessas cavernas aqui, essas pinturas rupestres. Letra C. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? E letra D. Observe a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Então, eles viviam de quê? Da caça, tem muitos registros, desenhos, tá? De animais, da caça, do dia a dia, o cotidiano. Letra E. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Na Mesopotâmia já era escrita, aqui são desenhos, na pintura rupestre. E número 3, continuando, há cerca de 10 mil anos, grupos nômades, tá? Marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esses amontoados de conchas ficou conhecido como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Aqui tem um registro, aqui uma montanha feita de conchas mesmos. Aqui eles eram nômades, já deixaram de ser nômades aqui, que já tinha muito aqui alimento que eles extraíam aí do mar, então é a localização deles aqui no litoral do território brasileiro. Aqui, então eles ficaram conhecidos como sambaquis. Eles se alimentavam, então, a maioria dessa alimentação era através dessas conchas que eles pegavam no mar. A imagem 2, aqui, você tem aqui a localização aqui dos povos sambaquis, no litoral aqui, no sul do Brasil, uma parte da região sudeste e sul. Letra A. O que você observa na imagem 1? Então, na imagem 1, você vê essa montanha, tá, de conchas. B. Pesquise no livro didático, na internet, e descubra qual é a função dos sambaquis aqui, esses povos aqui, que, na verdade, habitaram aqui o litoral do Brasil. Letra C, olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Então, olha aí quais as regiões que eles ficavam no litoral aí, Santa Catarina, de São Paulo. Então, dá uma olhadinha e anote no seu caderno. Depois, continuando, querido estudante, estamos finalizando uma trilha, então, de aprendizagem aqui, que foi percorrida durante as últimas 4 semanas. Nossas expectativas eram que vocês aprendessem muito com esse material que foi preparado, com todo carinho. Esperamos que isso tenha acontecido. Caso tenha surgido muitas dúvidas e questionamentos, anote, guarde, para que o mais próximo possível possam ser compartilhados com seu professor e com seus colegas quando todo esse período de crise passar. Até lá, vamos continuar construindo conhecimento juntos. Até a próxima. Agora vamos para as atividades, então, complementares. Imagine que você é um cronista, pessoas que registravam aquilo que viam, tá? Destacado para visitar os povos maias, incas e astecas. Você é um cronista. Nas colunas a seguir, descreva o que você registraria sobre cada um desses povos americanos. Então, Maia, quem que governava aqui? Cada cidade era independente, eram cidades-estados.
como eram chamados, elas eram independentes, com o governo local. E como que era o cotidiano dessa sociedade? A agricultura tinha grande importância na vida dos maias, o milho era a base da sua alimentação, eles comiam milho assado, cozido na forma de farinha, além do milho cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau e abacate, construíam templos em forma de pirâmide. E depois os astecas, quem que governava? Era o imperador, que vivia em Tenochtitlan. E o cotidiano? A sociedade, como que eles viviam? Era um império formado por povos diferentes, subordinados ao controle da capital, Tenochtitlan, que possuía templos, canais, intensa atividade comercial. No topo da pirâmide social estava o imperador e sua família, seguidos de nobres, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. E depois os incas. Tá? Quem governava? O imperador. O imperador era considerado filho do sol e um ser semidivino. Abaixo dele estavam os sacerdotes, chefes militares, todos saídos da nobreza. Depois vinham os artesãos, os soldados, os projetistas, os funcionários públicos. Domesticavam animais, como lhama, alpaca, cultivavam batatas e outros alimentos em geral, em terraços feitos nas encostas dos morros. Agora, sobre os povos indígenas do Brasil, questão número 2. Assinale a alternativa correta, tá? Sobre os povos indígenas do Brasil. Então, a letra correta é a letra C. Não havia entre esses povos o conceito de propriedade privada dos nossos indígenas nativos aqui do Brasil. Não existia, letra C, entre esses povos o conceito de propriedade privada, ou seja, a terra era de todos que trabalhavam nela. Próxima questão, questão 3. A civilização do Egito Antigo desenvolveu técnicas de agricultura que estavam diretamente relacionadas com, letra D, as enchentes regulares do rio Nilo. E por último aqui, o rio Nilo fez e ainda faz parte da vida das pessoas que vivem em suas margens. Sobre o rio e a relação dos egípcios com ele na antiguidade, assinale a alternativa incorreta, está errada. Ó, a errada é a letra C. Por ser considerado sagrado, era impedido qualquer tipo de utilização das suas águas. Está errado, porque era muito utilizada as suas águas, não era impedido, tá? Ó, o que acontecia? O que é correto? Ó, era permitida a navegação, transportes por embarcações, letra B. As margens eram irrigadas durante as cheias, que permitia a agricultura, lá no rio Nilo, no Egito, tá? No continente africano. Letra D, as populações que viviam ali se alimentavam com pescados. Letra E, a fertilização pelas enchentes foi um dos fatores que permitiram o surgimento da cidade. Sim, que produzia alimentos, então vai estar surgindo os governos aqui, as cidades. Então, a letra errada, incorreta, é a letra C. Bom, se vocês chegaram até aqui, então, obrigada, e até os nossos próximos estudos. Então, não deixem de resolver todas as questões e anotar tudo no seu caderno. Então,